Eu queria, antes de mais nada, boa tarde a todos e a todas, queria agradecer ao Direito já pelo convite, e acho, como a mesa anterior trouxe, essa mesa trouxe também, um aspecto importante do debate sobre a pandemia, ele passa pela informação, e infelizmente ele passa pela ideia de desinformação. Diante das muitas tragédias que a gente vem vivendo por conta dessa pandemia, a desinformação é uma delas, e eu diria isso, que a gente tem um lado que é de uma desinformação, que é justamente a falta de informação, mas tem um lado que é a desinformação promovida intencionalmente, que foi um elemento que prejudicou muito qualquer medida de prevenção, e vem até hoje prejudicando muitas das medidas sanitárias que a gente poderia e ainda pode adotar. E nesse sentido eu queria chamar a atenção, falando aí da perspectiva de uma pessoa que trabalha, né, que dirige um veículo de comunicação, eu vejo alguns aspectos importantes para serem pensados numa perspectiva propositiva. Acho que uma das coisas que a gente assistiu desde o começo da pandemia foi a emergência de um casamento muito profícuo entre a ciência e o jornalismo de qualidade. Acho que o fato de que os cientistas se viram também como divulgadores científicos dispostos a ocupar o debate público, e os veículos de comunicação decidiram abrir espaço para essa ciência de ponta qualificada, fez com que a população pudesse ter mais acesso à informação científica, que nem sempre fazia parte do debate público. Nesse sentido, acho que vale a pena a gente registrar os aprendizados que vêm daí. Eu acho que a qualidade da informação é fundamental, informação que sirva de referência, possa ser consultada com frequência, com dados atualizados, e com muito cuidado com o uso dos termos. Eu acho que quando a gente apresenta uma vacina, quando a gente fala de eficácia, quando a gente fala de eficiência, tudo isso, quando cai no debate público, pode ter um efeito que precisa ser pensado, precisa ser antecipado. Então, cuidado com a informação, com a precisão dos termos, no caso da informação, é fundamental. Um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é a ideia do acesso à informação. A gente, no Nexo, desde o início da pandemia até hoje, fez com que todos os conteúdos que a gente produz sobre coronavírus, sobre a pandemia, eles estejam fora do nosso paywall, ou seja, eles têm acesso livre, e não só serviços, mas absolutamente toda a cobertura, para que as pessoas possam ter acesso, né? A gente está vivendo uma pandemia, é nossa responsabilidade, agradeço inclusive aos assinantes do Nexo que nos apoiam e permitem que a gente possa compartilhar essa informação com o conjunto dos nossos leitores. Acho que tem um outro aspecto que me parece fundamental quando a gente pensa em informação, que é como humanizá-la. Quando a gente começa a falar de uma pandemia com números tão dramáticos quanto os do Brasil, ultrapassamos 400 mil mortos. O que significa isso? O Brasil é um país que está acostumado a viver tragédias. E o fato de essas tragédias serem permanentemente reportadas, como, por exemplo, os homicídios contra a população negra no Brasil, são números que eles ocupam as manchetes dos jornais todos os anos, todos os meses. E, no entanto, a sociedade brasileira parece que, em alguma medida, se anestesiou. Eu acho que quando a gente tem números tão altos de mortes, como a gente tem no caso da pandemia, é preciso que a gente pense estrategicamente em como humanizar esses números, como fazer com que as pessoas lembrem que a gente não está falando de números, a gente está falando de pessoas, são vidas que se perderam. E que dimensão tem esse número? Porque às vezes também é muito difícil de mencionar. Em contextos agudos como esse, também acho que é bastante desafiador como manter o debate, ouvindo diferentes perspectivas, e um debate de qualidade. Por exemplo, quando a gente começou o debate sobre abertura ou não das escolas, parece um debate interditado, que era um debate que parece que é impossível de se ter um diálogo. Eu acho que é nosso papel conseguir construir esse debate para que os lados sejam, os diferentes lados sejam escutados. O que me traz a um outro ponto, que também me parece fundamental, é que ouvir diferentes perspectivas não significam dois ladismos, que muitas vezes se colocam como uma armadilha para os meios de comunicação. Diferentes perspectivas, elas têm que ser baseadas na ciência, elas têm que ser baseadas em informação, elas têm que ser baseadas em evidência. Cloroquina, por exemplo, não é outro lado, e a ciência já mostrou isso. Então, nesse sentido, para mim, os veículos de comunicação e todo mundo que usa a informação produzida pelos veículos de comunicação precisa partir de um pressuposto de que o outro lado, ele tem que ser factual, ele tem que ser baseado em evidência, ele tem que ser baseado na ciência. Para mim, este é um ponto de enorme responsabilidade, porque senão a gente acaba criando falsas equivalências num ambiente de muita desinformação,
como se tudo fosse apenas uma questão de opinião, como se as nossas diferenças, as nossas divergências, elas expressassem diferenças de opinião, quando, na maior parte dos casos, elas estão, em se tratando da pandemia, elas estão expressando uma divergência entre uma abordagem científica e uma abordagem que não é científica, em recomendações que vêm da ciência e recomendações que vêm com o intuito de promover a desinformação. E para concluir, eu queria só chamar atenção para um último ponto que me parece também fundamental, difícil nesse momento, porque a gente ainda está vivendo a pandemia num momento muito crítico, que é pensar o pós-pandemia. E a comunicação, ela é fundamental para sensibilizar as pessoas. E eu quero destacar 2 aspectos aqui. Um é a crise de financiamento da ciência, pela qual o Brasil vem passando nesse momento. A gente tem que estar atento a isso, a gente tem que chamar atenção para isso, a comunicação do que está acontecendo em termos de financiamento das universidades, dos centros de pesquisa, dos pesquisadores, porque isso vai ser sentido no futuro. É muito rápido para desmontar algo que levou anos para ser construído. E a excelência que o Brasil tem hoje no campo científico, em muitas áreas da ciência, é o que coloca a gente com alguma chance de lidar com essa pandemia. Se a gente não chamar atenção, né, do ponto de vista da comunicação, porque vem acontecendo no financiamento agora, o país vai perder muito nos próximos anos. E outra questão nesse sentido é que eu acho que a comunicação, os veículos de comunicação têm uma obrigação também, tem a responsabilidade de chamar atenção para aquilo que é público. O SUS talvez tenha se tornado um grande conhecido de várias pessoas, pessoas que não eram usuárias do SUS. A valorização daquilo que é público e do SUS em particular na pandemia foi enorme. É nosso papel também do ponto de vista da comunicação dizer que o SUS não começou hoje, a gente publicou um especial muito extenso no Nexo, e convido vocês a consultarem. O SUS é resultado de um esforço enorme da sociedade civil, ele tem uma história, ele tem uma maneira de trabalhar, e que também não pode ser colocado em risco agora para garantir o futuro da saúde no Brasil. Vou terminar por aqui, obrigada mais uma vez pelo convite.